A paz do Senhor, queridos. Você que me segue na sua rede social, seja no Facebook, seja no X, antigo Twitter, ou no Instagram, seja no Kawaii, ou lá no canal do YouTube, e no Telegram também. Eu sou inscrito lá e você pode entrar no Telegram e mandar mensagem, no Twitter, no Instagram, no Facebook, lá no WhatsApp também, tá lá José Maria. E hoje eu quero trazer uma reflexão. Jesus estava dentro do templo, antes de ir para o Monte das Oliveiras. E Jesus estava rodeado de doutores religiosos, os intérpretes da lei, pessoas que eram membros do Sinédrio, juízes. E ali estava participando de um culto dentro do templo. E Jesus ali era o centro das atenções. Os religiosos ficavam atentos nos ensinos de Jesus. E no capítulo 19 de São Mateus, que aqui São Mateus é um dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. Grego, latim e os judeus aqui, né? Então, Jesus foi questionado. E no versículo 4, aqui no versículo 13, então chegaram ao pé dele os fariseus, os doutores, testando Jesus, tentando pegar alguma palavra contrária à lei, os ensinamentos. Se ele estava cumprindo a lei, ou se Jesus era mais um que estava criando um ajuntamento de ativista. E dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Eles chegaram e perguntaram para Jesus, mestre, me diz aí, será que é lícito? Será que é certo? Será que pode o homem largar a sua mulher casada por qualquer coisa? Aí o que Jesus vê no versículo 4? Ele, porém, respondendo, olha a resposta de Jesus. Respondendo, disse-lhe, não tem lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Primeira resposta de Jesus falando para os seus perseguidores. Vocês não têm estudado a lei? Está falando do livro Levítico, lei. Você não tem estudado a lei? Que no princípio, no começo, está lá falando, Jesus já se referindo a Gênesis, o livro da criação, toda a criação de Deus. Que Deus, no começo, fez macho e fêmea. Deus não fez o homem para ser fêmea, nem fez a mulher para ser macho. Deus fez o homem macho e fez a mulher fêmea. A mulher tem um órgão genital diferente do homem. O homem tem órgão genital diferente da mulher. A mulher procria. O homem não tem ovário. O homem não tem ovário. Os dois são reprodutores. Só que o homem, ele não gera. O homem não gera no ventre. Quem gera é a mulher. A mulher tem. Então o homem não gera. A mulher não gera sozinha. Tem que ter a participação do macho. 2 machos não geram e 2 fêmeas não geram. Isso traz confusão. E Jesus está dizendo, você não tem lido
na lei, eu não sei se vocês têm estudado, você não tem usado exegética, examinar o texto lá no livro de Levítico. Aí no versículo 5, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que, no princípio, o Criador, está falando Deus, os fez macho e fêmea, versículo 5, e disse, portanto, olha, aqui é Jesus falando para eles, portanto, deixará o homem ou o macho, pai e mãe, ou seja, pai e mãe, a sua genitora, o genitor. Pai e mãe, e se unirá à sua mulher, ou seja, quando ele casar, ele vai se unir à sua mulher, e serão os dois, olha só, numa só carne. Então quer dizer que o casamento é uma só carne. Se é uma só carne, o divórcio ou o repúdio é a lei do homem. Jesus está se referindo à profecia de Adão, quando ele despertou do sono, e ele... Aqui, vou ler para você, aqui em Gênesis capítulo, logo assim, que Adão recebeu um sono profundo, e Deus criou Eva, da costela de Adão. Ó, aqui no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, profundo, sobre Adão, e esse dormiu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, ou seja, Deus enxertou, aonde ele tirou a costela, uma costela, ele enxertou carne. Olha só, que interessante. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e o trouxe para Adão. Então aqui os dois não foram gerados. Deus criou o homem do barro, do pó, e soprou sobre ele o espírito, vida. Aqui, ó, aí agora aqui, ó. E disse a Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, uma só carne. Esta será chamada varoa, mulher, porquanto do varão do homem foi tomada. Portanto, olha a profecia, olha Deus usando aqui Adão, profetizando sobre o casamento, sobre o matrimônio. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, ou seja, será unido, e serão ambos uma só carne. Ó, e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só. Então aqui Jesus está dizendo, já se referindo lá na criação, que do princípio criou Deus macho e fêmea. E que ajuntou Deus não separa o homem. E quem profetizou, quem foi usado para falar sobre uma só carne, ou será chamada varoa, porque por conta do varão fosse tomar, foi o próprio Deus usando Adão. Adão foi tomado pelo poder do Espírito Santo. E ali ele, por quanto do varão fosse tomado, será chamado varoa. Por quanto do varão fosse tomado. Agora essa é osso do meu osso, ou seja, parte de mim, e carne da minha carne, parte de mim. Né? Será chamada varoa, esposa, mulher. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Uma só carne. E aqui Jesus agora está dando aula para os doutores. Os doutores. Homem que conhecia a Torá, os escritos. Os homens que conheciam Gênesis, os livros poéticos, os livros históricos, os livros de Salmos, que é o livro poético.
os profetas maiores e menores conheciam. Só que eles estavam tentando arrumar uma brecha para incutir a sua carnalidade. E Jesus aqui dizendo, o que juntou Deus, não separa o homem. Então o divórcio não é de Deus. Quando há um divórcio no matrimônio, não foi Deus que uniu. Foi Deus que uniu. Quando Deus une alguém, quando é união de Deus, na direção de Deus, é até a morte. Quando você vê briga na justiça, no fórum, casal ali brigando por compartilha de bem, guarda compartilhada de filho, vamos vender a casa, vamos ver o que tem de valor. Isso aí não é de Deus. Deus não está nisso. Deus não está presente nisso. Deus não foi presente no matrimônio. O matrimônio é feito de oração. Com muito cuidado. Sabe por causa de quê? O matrimônio é uma responsabilidade, meu irmão. Então, o que uniu Deus não separa. E aqui, Jesus está dando aula para os doutores. Vocês não têm lido na lei o que ajuntou Deus não separa o homem? Se o homem dormir com outra mulher, é adultério. Se a mulher dormir com outro homem, é adultério. Porque o casal é uma só carne. É inviolável. O relacionamento do casal, de ambos, é inviolável, é intocável. Você alimenta a sua esposa alimenta você. Isso é uma reflexão, meu irmão. Quando aquele casal, aquele namorado, aquele noivado, aquela pessoa que quer casar às pressas, é carnalidade. Está visando o desejo da carne, visando sexo. Só que depois que acaba esse fogo, acaba essa velocidade, aí vem as brigas. Porque eu casei com esse homem. Tem pessoas que falam assim, por que eu casei com esse homem? Tem mulher que fala, por que eu casei com essa mulher? Tem mulher que desabafa em salão de beleza, pensando que salão de beleza é consultório psicológico. Lá não é consultório de psicólogo não, meu irmão. Falar da sua vida, hein? Você falando do seu marido, mas tem um problema, o marido não te dá nada, hein? Que erro que você fez. Sabe o que o erro que você fez? Você não orou. Você não buscou a Deus. Agora, o que ajuntou Deus não separa o homem. Quando você pede um divórcio, porque esse casamento aí não foi aprovado por Deus. Você foi, sabe por causa de quê? Por causa da sua carne. Sua carnuda, seu carnudo. É isso mesmo. Quando você quer uma separação, quer um divórcio, vai procurar atrás de outro homem, é porque você é carnal. Quando você larga a sua mulher e vai atrás de outra mulher, que a casa quer de manchar, ali foi o quê? Você fez um contrato com ela. Uma confissão, meu irmão. Você fez uma aliança com ela. E a aliança não pode ser quebrada. Aí você larga e vai atrás da novinha. Chega lá, quebra, cara. Aí casa de novo, quebra, cara. Casa de novo, quebra, cara. Sabe por causa de quê? Você é um carnal. Ah, fulano ali casou 5 vezes, porque ele é carnal. Carnal. Juntou Deus, não separa o homem. Tá pensando que casamento é brincadeira, meu irmão? Casamento é para se unir, para fazer o quê? Para procriar. Tá? Casamento não é hoje o contrato, acabou o contrato, terminou, vai arrumar outra mulher. A Bíblia diz que se você dormir com outra pessoa estando casado, você está em adultério, independente da lei do homem. A lei do homem aí diz que pode dar o divórcio. É mesmo? Na Bíblia não. Na Bíblia não. É uma só carne. O que ajuntou Deus não separa o homem. Tá? O que ajuntou Deus não separa o homem. O divórcio é lei do homem. É uma brecha que ele tenta colocar a doutrina dele. Isso é a doutrina do diabo. Alguém questionou para Moisés, mas por que foi dado divórcio? Por causa da dureza, a carnalidade, da falta de entendimento, da rebeldia.
casamento que é unido por Deus é feliz, irmão. Um compreende o outro. Um respeita o outro. O respeito maior não é quando está junto, não. É quando está ausente. Quando o marido está lá no trabalho, ele está respeitando a esposa. Quando a esposa está lá na casa trabalhando, ou sozinha, no seu silêncio, quando ninguém está vendo, ali é que demonstra quem é você. Não adianta você, na presença do teu marido, se apresentar como uma santa, ou você como santo, como fiel, e na ausência da tua mulher. Você é um carnudo sem vergonha, um safado, ficar cobiçando mulher dos outros, falando coisinhas bonitas, no ouvido dela, sussurrando, seu sem vergonha, vai orar. Você vai orar. E você, irmão, vai cuidar da sua casa. Para de falar do mal do seu marido, do seu casamento. Vai cuidar da sua casa, vai lavar a sua louça. Aquela louça toda suja, tua casa cheia de teia de aranha. Vai arrumar a sua casa. Isso mesmo. Sabe por que o diabo está entrando no seu matrimônio? Porque você está dando lugar, falando demais. Isso aqui, Tiago falou que isso aqui, é como uma fagulha que queima um bosque, queima um terreno. A língua se doma os animais. Mas você não consegue dominar sua língua, né? Domar ela, controlar, pensar antes de falar. Sai falando besteira. Meu marido não dá conta. Meu marido não é mais homem na cama. Minha mulher é fria. Minha mulher é gelada. Minha mulher não serve mais para mim. Isso é o diabo, irmão, manipulando a sua mente. Vai orar, irmão. Vai orar de madrugada, vai ler a Bíblia. Você não lê mais a Bíblia, você não ora mais de madrugada. Só fica comendo besteira. Só fica vendo série. Só fica vendo aí besteira. Teatrinho, série romântico. O cara casado, ali de casa com a secretária. Isso é adultério, meu. Cristão, sai. Esse é prato do diabo. Larga essas coisas. Sai um pouquinho da rede social. Sai dessas coisas. Se dedica na palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Deixa o Espírito Santo te orientar. Mas sai, varão. Sai disso. Você fazendo merda, loucura. Fazendo loucura erótica. Sai disso. Você é um homem de Deus. Que Espírito Santo você tem? Que Espírito Santo é esse? Para sair da rotina. Para sair da mesmice. Para sair daquela mesma coisa. Vou inventar isso, vou inventar. Inventar o quê, rapaz? Tu vai orar, irmão. Tu é um carnal, tu é um carnudo. São sem vergonha, irmão. Sem vergonha. Cuidado, hein? Tem muita gente dentro do templo perdendo tempo dentro do templo. Está no ambiente espiritual, mas o ambiente espiritual não está nele. E aqui Jesus está dizendo, vocês não têm lido a lei, vocês não têm estudado, não têm examinado, vocês não têm aprendido na lei o que ajuntou Deus não separa o homem, que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, hein? Aqui, versículo 7, disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio, ou seja, liberar o divórcio, a separação, ou repudiá-la, não morar mais com ela? Aqui Jesus, aqui no versículo, disse-lhe ele, Jesus falando para ele, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, por causa das pessoas não quererem entender, deixar sobressair a vontade da carne. Já pensou? Tem marido aí que olha para a mulher e começa a botar defeito nela. A mulher tá barriguda, tá toda caída, cheia de estria. Tô enjoado dessa mulher. E tem mulher que olha para o marido barrigudo, tá cabelo branco. Só que ela se esquece de olhar no espelho que ela tá cheia de cabelo branco. Só que ela pinta o cabelo, faz a unha, fica ali, fazendo aquela recaustada por fora, mas por dentro tá toda podre. Toda envenenada, toda ruim. Que a juntou Deus não separa. Para de ser carnal. Jesus já fala aqui, por causa da dureza do vosso coração,
vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, essa não é a vontade de Deus. O que prevalece? A vontade do homem ou a vontade de Deus? Eu vos digo, porém, qualquer que se separar, não sendo causa de prostituição e infidelidade conjugal, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a separada também comete adultério. Então, Jesus está falando, não é casar. A separação é a infidelidade conjugal. Não está dizendo casar. Você enjoou da mulher, ou a mulher enjoou do homem, aí arrumou um novinho, né? Tem velha aí, viúva sem vergonha, né? E tem separada aí, cantora gospel famosa, separando o marido. Daqui a pouco está na rede social, só que já está escondido, já é namorado. Meu. Só que Deus está vendo tudo isso. Só que Deus está vendo tudo isso. Aos olhos de Deus, ninguém engana ninguém. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você dizer que está entregando profecia, revelação. Se a tua vida não tiver aqui, ó, aqui vai acontecer aqui, ó, só Mateus capítulo 7. Olha aqui, ó, olha o que diz aqui, São Mateus capítulo 7. Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ou seja, nem todo que está dizendo que sou crente, sou apóstolo, sou bispo, sou pastor, sou evangelista, sou conferencista nacional, internacional, sou itinerante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha só, hein? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, aquele que vive a palavra. Muitos me dirão, olha só, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, porque ele entregou a profecia. Olha aqui, e em teu nome não expulsamos demônio, culto de libertação. E em teu nome não fizemos maravilha, cego enxergou, mudo falou, paralítico andou. Então lhes direi abertamente, nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Então está aí. Aqui está falando, irmão. Você está falando, não está falando do ímpio, não. Está falando aqueles que estão inseridos nos templos, nas denominações. É pregador, é cantor. São pessoas que são namorados, mas que dormem na mesma cama. O namorado dorme na casa da namorada, o namorado dorme na casa do namorado, vai para um motel. Aqui é casamento falido, onde o pastor trai a mulher trai o pastor. No dia do juízo final, vai dar essa expressão, mas em teu nome nós profetizamos, comemos, fizemos maravilha, o Senhor falava com a gente. Ele, apartai de mim que eu nunca conheci. Deus não conhece ninguém que está no pecado. Ou seja, estava no ambiente, mas o ambiente não estava nele. E Jesus falou para os fariseus, não tem lido a lei? Não tem examinado a palavra? Que no princípio Deus criou macho e fêmea. Então não tem esse negócio de brecha, achismo, tem que ser assim, tem que ser do teu jeito lá no seu tempo. É mesmo? A Bíblia não tem jeitinho não. Se Deus falou, se você morrer no pecado, segue-se o juízo, vai aguardar o juízo final. Se Deus falou que o idólatra não herdará o reino do céu, se Deus falou que o sodomita, que os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os cães aqui é obreiro fraudulento, falso profeta, não herdarão o reino do céu. Os mentirosos, mentirosos, esse gosta de piada, gosta de fazer piada, gosta de contar mentira, não herdarão o reino do céu. Não é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele é inclinado para as coisas de Deus. Quem não tem o Espírito Santo é inclinado para as coisas do mundo. Ou seja, aquilo que é do Espírito é do Espírito, aquilo que é da carne é da carne. Cuidado com o espírito do erro, tá bom? Então, um forte abraço nessa reflexão. Deus te abençoe, Deus guarde, Deus te proteja. Um abraço, fica com Deus. Amém.